Olá, povo amado do Senhor. Hoje vamos refletir sobre medo. O medo pode paralisar as nossas vidas, pode nos impedir de seguirmos adiante, mas o medo também pode nos mostrar o quanto somos limitados diante de certas circunstâncias. Se o medo tem limitado a sua vida, segue assistindo esse vídeo até o final para você entender como Jesus pode nos ajudar a vencer os nossos medos. Todas as segundas e quintas, mensagens que vêm do coração de Deus para o seu coração. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora, para que você não perca uma única mensagem. Convido vocês a acompanharem comigo esta leitura que está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Convido vocês a acompanharem comigo essa leitura bíblica que está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra, firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé! Disse ele: Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. A palavra de Deus nos conta que os discípulos tiveram medo. Em especial, de forma mais detalhada, mostra a vivência de Pedro diante daquela situação. E a gente aprende algumas lições com Pedro para a nossa vida, do que o medo é capaz de fazer conosco. O medo fez com que Pedro duvidasse que aquele era Jesus. Lá no versículo 28, ele diz: Se és tu, filho de Deus, então ele coloca em dúvida se quem estava ali era de fato Jesus. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. O medo tenha colocado dúvida no seu coração, da sua capacidade, para onde você deve ir, o que você pode fazer, que caminho trilhar. O medo nos cega. Pedro, horas antes, estava com Jesus e participou do momento onde Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando ali uma multidão. Mas em meio ao medo, Pedro ficou cego e já não conseguia mais enxergar o poder de Jesus sobre todas as coisas. O medo nos faz frear, quando na verdade deveríamos seguir em frente. Pedro tinha descido do barco, já estava sob as águas, estava caminhando em direção de Jesus, quando o medo tomou conta do seu coração e Pedro começou a afundar. É isso que você tem vivido na sua vida hoje? Sua vida tem afundado por causa do medo? Quando estamos com medo, olhamos as circunstâncias. Pedro caminhava sobre as águas, o milagre já estava acontecendo, ele já estava sendo abençoado naquele momento, mas ao invés dele olhar fixo para Jesus, ele olha para as circunstâncias. E o que ele vê? Ondas grandes e vento forte. É isso que você tem olhado? As circunstâncias na sua vida? São as dificuldades, são os obstáculos, são as pedras no caminho. É tudo muito difícil, é muito complicado e você olha para frente e diz: eu não vou conseguir. É isso que o medo faz na tua vida. Quando estamos com medo, nos desesperamos e não conseguimos achar solução para o nosso problema. Pedro se desesperou. E ali, quando ele começava a afundar, ele começou a gritar por Jesus e dizer: salva-me. Mas o medo também nos faz reconhecer as nossas limitações. O ano era 2012, quando eu comecei a perceber que algo andava errado comigo. Eu comecei a ir várias vezes para o hospital,
sentindo falta de ar, sentindo mal-estar, coração acelerado, unhas roxas, sensação iminente de morte. E o medo tomava conta do meu coração. Foram várias e várias vezes ao hospital. E aí eu comecei a perceber que a coisa ia se agravando e essa frequência de ir ao hospital ia aumentando. E o meu medo tomava conta de mim. O medo tomou conta do meu coração, o medo tomou conta da minha vida, que me fez paralisar. Aos poucos eu fui deixando de ir trabalhar, fui deixando de sair de casa, já não ia mais ao supermercado, já não ficava mais sozinha em casa, porque o medo tomava conta de mim. Comecei a perceber a gravidade da situação quando eu comecei a não tomar banho sozinha no banheiro. Eu tinha medo de ficar só no banheiro, eu tinha medo de morrer afogada embaixo do chuveiro, eu tinha medo de morrer de repente. E eram medos que não eram lógicos. E isso trazia aflição para o meu coração, porque tudo que eu fazia em volta de todos os medos que eu tinha. Então, se eu ia a um restaurante, eu só ia para sentar próximo da porta do restaurante, porque eu tinha medo de passar mal dentro do restaurante e não conseguir ser tirada de lá de dentro. E se eu fosse para um lugar onde tinha multidão, eu não me sentia à vontade, porque eu tinha medo de passar mal no meio da multidão e não conseguir sair de lá de dentro. Então, o medo tomou conta da minha vida. E quando eu percebi que a situação estava muito grave, já tinha passado 1 ano e meio de sofrimento, em silêncio, calada, sem compartilhar com ninguém aquelas dores que eu estava sentindo. Mas eu me lembro que no meio desse caminho eu orava ao Senhor, eu conversava com Deus, eu dizia: Senhor, o Senhor é o dono de todas as coisas e nada foge ao teu controle. E eu sei que essa situação não foge ao teu controle. Aí comecei a fazer uma série de exames, quando finalmente, depois de todo tipo de exame, do mais simples ao mais complexo, um médico chegou para mim e disse: Elba, você tem síndrome do pânico. Isso foi uma facada no meu coração, sabe? Porque aceitar que tinha um problema psicológico, aceitar que tinha um problema que me impedia e que eu era incapaz diante dele, foi muito difícil. Depois de muitos exames, dos mais simples aos mais complexos, de ter passado por dezenas de médicos, finalmente eu encontrei um médico que me deu uma resposta para as minhas perguntas. E ele disse: o seu problema não é físico, Elba, mas é psicológico. Você tem síndrome do pânico. E ali eu vi a mão de Deus sendo estendida para mim, de me dar uma oportunidade de, ao descobrir o que eu tinha, de poder ir em busca da cura, em busca do tratamento. Assim como o Pedro, na hora do desespero, que clamou ao Senhor e disse: Jesus, me salva. E a palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a mão para Pedro, para tirar ali de dentro das águas. Comigo foi assim também. Naquele momento, eu senti Jesus estendendo sua mão para mim. E eu entendi que os ouvidos dele sempre estiveram inclinados para mim, sempre ouvindo a minha oração, sempre ouvindo o meu clamor. Deus não ignora um grito de socorro. Pedro, quando gritou por Jesus, Jesus estendeu a mão para ele, socorreu Pedro, acalmou a tempestade e trouxe paz para todos que estavam ali, para Pedro e para todos os outros discípulos que estavam no barco. Comigo foi assim. No momento em que o médico disse qual era o meu problema, que existia um tratamento, que existia uma medicação, então o Senhor começa a trazer paz para o meu coração e esperança de que aquele medo seria vencido. E foi. Hoje, 10 anos depois, eu tenho uma vida normal, tranquila. Hoje eu realizo todas as coisas que preciso realizar sem medo algum, porque o Senhor abriu os caminhos para que o meu medo fosse curado. É isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Ele tem pressa em lhe ajudar. Ele quer socorrer você. Ele quer tirar você do meio da dúvida. Ele quer tirar você do meio do desespero. Ele quer tirar você do meio das angústias. Ele quer tirar os fantasmas que tomam conta da sua vida hoje. Jesus quer trazer para você paz, porque Ele é muito mais poderoso do que o medo que toma conta do teu coração. Reconheça sua limitação diante dos seus problemas. Reconheça a grandeza de Deus diante das suas limitações e deixe Jesus trabalhar na sua vida. Jesus é a cura para o seu medo. Você não precisa sofrer, você não precisa viver com medo nem do presente nem do futuro, porque Jesus está com você. Que Deus lhe abençoe grandemente. Se você tem medo do seu futuro, de como será o seu amanhã, convido você a se aprofundar mais um pouquinho nesse tema, assistindo um outro vídeo aqui no canal,
que fala exatamente sobre isso. Como será o seu amanhã? Vai lá, assiste e aprofunda mais sobre o amor de Deus na tua vida.